Vamos escutar Deus falar conosco. É o momento da palavra. Pastor Jesus está com a oportunidade. Deixa Deus, você ser boca de Deus para a nossa vida aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra. Eu estava conversando aqui fora do ar a respeito do que Deus sempre faz comigo, né? Que às vezes até o último momento Ele me faz esperar para me dar a palavra. Quero convidar a todos nessa noite a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele diz: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos e que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A palavra que Deus nos deu para a nossa meditação nessa noite é uma palavra de esperança. O que acontece na nossa vida? Por muitas vezes nós nos desanimamos e deixamos que o desânimo nos pegue desprevenidos. Por quê? Porque falta, às vezes, visão espiritual. Eu quero estabelecer aqui, já de cara, a diferença de um homem de Deus como Eliseu para o moço, que além de ser muito novo, obviamente que naquela época não era do nível espiritual do profeta Eliseu. E assim também vem para a nossa vida. O contexto dessa palavra vai dizer que o rei da Síria estava em confronto com Israel. E o rei da Síria perguntou para as pessoas que estavam com ele se não tinha alguém infiltrado do exército inimigo, porque o exército de Israel ficava sabendo de tudo que acontecia no exército sírio. E assim o rei da Síria foi informado: não é como o senhor está pensando, rei. Não é que tem alguém infiltrado deles aqui. É que eles estão com Eliseu. Eliseu diz para ele tudo que o senhor recebe na solidão da sua câmara, tudo que o senhor está falando, eles estão tendo informação privilegiada. Aí o que aconteceu? Ele falou: então me diga onde que está esse tal de profeta Eliseu, que eu vou mandar meus exércitos para lá. E foi exatamente isso que o rei da Síria fez. Ele mandou os exércitos, cercou aonde que estava o profeta Eliseu. E quando de manhã o moço do profeta Eliseu despertou e viu tudo aquilo, aquela força monumental, aqueles carros, aquela força de guerra, ele entrou em desespero. E ele falou assim, pro profeta, ele falou assim: ai, meu senhor, o que faremos agora? Aí o profeta Eliseu, revestido de poder, falou assim: calma, meu filho, calma, porque você não vê o que eu estou vendo. E a palavra de esperança que Deus está me entregando agora, nesse momento, para o povo de Deus, você tem que tomar consciência de que você não está sozinho. Por mais que os inimigos estejam te cercando, por mais que pareça que os inimigos são muito, eis que Deus está te dando nessa noite uma visão espiritual para você receber dos céus a confirmação que são muito mais os que estão conosco dos que estão com eles. E isso que eu faço como uma comparação. Naquele momento, o profeta Eliseu pediu a Deus para abrir o entendimento, para abrir a visão espiritual daquele moço. E quando Deus descortinou naquele moço a visão espiritual dele, o moço viu que tinha muitos carros, muitas carroças de fogo, muitos anjos. Aleluia. E é assim na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele derrube, que Ele tire da nossa visão as escamas, para que nós vejamos e para que nós sintamos a quem é que nós servimos. Porque muitas vezes eu vejo o povo de Deus desesperado, o povo de Deus entrando no desespero, o povo de Deus sem esperança. Mas você tem que ter certeza nessa noite que você serve um Deus vivo, que Ele tem muitos cavalos de fogo, Ele tem muitos anjos ao nosso
serviço. Você pode ver, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 5, no final do capítulo 5, no versículo 3, uma passagem linda que eu gosto muito demais. Josué, do lado de fora de Jericó, ele tem uma visão, e a visão que ele teve a visão de um homem na frente dele, com uma espada nua na mão. E aí Josué pergunta para ele: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí ele diz, aquele homem diz: não. Como dizendo, eu não sou nem dos nossos, nem de vocês, nem dos seus inimigos. Eu venho como príncipe do exército do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite que dependendo da luta que você está travando, dependendo das dificuldades que você está passando, o Senhor sempre tem alguém enviado. Dependendo do tamanho da luta, aconteceu também com Daniel no capítulo 10. Daniel estava no capítulo 10 e Gabriel querendo entregar a mensagem, e o príncipe da Pérsia se opondo. E o que aconteceu? Deus mandou o príncipe Miguel para guerrear contra outro príncipe, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aquele homem da espada nua que estava na frente de Josué, ele se apresentou como príncipe do exército do Senhor. E eu quero dizer para o povo de Deus nessa noite: você tem que saber a que Deus você está servindo. Aleluia! Se você está passando por dificuldades, se você está passando por provas, eu quero te dizer que tudo tem um propósito na tua vida. E eu quero também lembrar que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Por trás da cegueira espiritual, tem alguém que está se opondo ao Evangelho de Cristo. Mas igreja do Senhor, eu quero te chamar nessa noite para você clamar a Deus para que a sua visão espiritual seja aberta. Sabe por quê? Porque Ele não nos deu o espírito de covardia. Ele não nos deu o espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de ousadia, para que a gente vá quebrando as muralhas, para que a gente vá em frente, para que a gente seja um homem e uma mulher de Deus que confie no Deus que eu sirvo. Sabe por quê? Quando você fica com dúvidas, quando você fica achando que Deus não vai poder fazer, você duvida do poder de Deus. E Ele não se agrada disso. Ele se agrada daqueles que confiam, porque Ele diz que os que confiam no Senhor, Então eu quero chamar o povo de Deus nessa noite: confia, porque a vitória do Senhor é uma vitória certa. Eu quero deixar para você um resumo da Bíblia. Sabe qual é o resumo da Bíblia? O resumo da Bíblia é: Jesus venceu. Aleluia. A última palavra que está escrita na Bíblia é amém. Aleluia. E aquele que testifica todas as coisas diz amém. Então nessa noite, mais uma vez eu quero te pedir: não duvida do que Deus pode fazer na tua vida. Não duvida, porque você foi chamado, você foi escolhido. Ele te tirou das trevas e te levou para a sua maravilhosa luz. Ele tirou as escamas que o inimigo tinha colocado na tua vista, e Ele está te fazendo ver um reino eterno, porque o Senhor Jesus falou: o reino de Deus não vai vir com uma visão aparente. Não vão poder dizer: Ele está ali. Não, o reino de Deus, Ele está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. E Ele diz: aquele que crê em mim, de dentro dele fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. E eu não sei de quanto tempo nós dispomos, mas eu quero dizer para os irmãos, quero convidar os irmãos a ler mais uma passagem da palavra de Deus. Aleluia, vai recebendo aí, ó. Para você ter a confirmação, de quem é o Senhor, para você ter a confirmação de quem é o Senhor.
Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome por igual se chamava é Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Aleluia, e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, aleluia, e Senhor dos Senhores. E a esse Deus é que você e eu servimos. É a esse Senhor Jesus é que eu e você servimos. E no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 18, João diz assim: quando eu ouvi, eu caí como morto. E ele colocou a sua mão direita no meu ombro e diz: João, sou eu, João. Sou eu, aquele que vive para todo sempre. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, se você está com Jesus, se você serve a Deus, você está servindo aquele que ganhou da morte e aquele que tem as chaves do inferno. Então nada, nenhuma arma forjada se criará contra você. Então eu quero deixar a igreja do Senhor nessa noite com essa palavra de esperança. Igreja do Senhor, não perca tempo com coisas inúteis, não perca tempo com contendas, com disse-me-disse, com coisas que nada edificam. Se concentre naquilo que vem do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. E se pensai nas coisas que estão no alto e não naquelas que são da terra, porque Cristo está sentado à direita do Pai. Então nessa noite Deus está dizendo para nós: falta só mais um pouco, só mais um pouquinho de tempo, e tudo isso vai acabar. E aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida, mas só aquele que perseverar até o fim. E você que está aí ouvindo essa palavra, dá um glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao Senhor Jesus para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.